Não é preciso estar doente para melhorar, mas se isso aconteceu com você, você aplicou o rastreamento metabólico, fez os testes que eu sugeri no desafio, que está disponível até o dia 28, te convido a fazer. Se isso aconteceu, chegou a hora da virada de chave. Para quem não me conhece, sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de conteúdos onde eu explico a síndrome fúngica ou entrevisto pessoas que estão em tratamento no método Você no Controle e hoje eu separei o dia para responder as dúvidas que vocês me mandaram pelos stories. Vocês podem colocar aqui nessa caixinha de perguntas que tem aqui disponível um pontinho de interrogação que eu também vou esclarecer. Caso você esteja vendo replay desse conteúdo, te convido a colocar nos comentários a sua dúvida para eu poder te ajudar. E eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui ao vivo. Bom dia, ó. Faço tanta live de manhã, gente, que eu já ia dar bom dia. Tô achando que já é 7h59 da manhã. Boa noite, pessoas bem nutridas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Tô ficando doida, gente. Pessoas maravilhosas, como vocês estão? Boa noite, Vivi. Vamos com tudo. Eu separei aqui algumas perguntas que vocês colocaram na caixinha. Tem dúvidas de todos os tipos. E eu já percebi que tem muitas pessoas que estão aí interessadas no método Você no Controle, mas não está disponível ainda a entrada, gente. Quando tiver, eu aviso a vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos pelas informações, o que está incluso, como que funciona o tratamento, se tem o meu suporte. Todas essas informações serão passadas quando abrir as inscrições, tá? Serão abertas no dia 28. Enquanto isso, eu convido vocês a aplicarem mesmo o desafio, a darem valor a esse conteúdo, porque é um ponto de partida independente se você vai aplicar o método ou não. Independente, tá? A partir do mês do mês de março, não deixa de ser, do mês de março de 2021, você virou uma chave, você definiu que você quer um caminho diferente, que você percebeu que aquilo que você estava fazendo, que você estava vivendo, não está trazendo os resultados esperados. Isso é muito bom. Só que melhor ainda é eu traçar metas, é eu saber de onde eu estou partindo, eu reconhecer os sinais e sintomas, eu identificar o que me faz mal, eu identificar quais são os gatilhos. E para isso acontecer, é preciso que você aplique os testes. Isso ninguém vai poder fazer por você, nenhum profissional. Então, é preciso que você vá lá no nosso desafio, estão 2 disponíveis, amanhã entra o 3º e aplique os testes que ainda dá tempo, tá bem? Então, vamos lá. Boa noite, pessoas bem nutridas que entraram agora. Hoje é só perguntas e respostas de forma profunda aí para esclarecer, quebrar aí todas as barreiras, todos os bloqueios. Inclusive, gente, quem está preocupado aí com alguma coisa, chegou a hora de desocupar e ocupar a mente com aquilo que realmente funciona. Então, tira essa preocupação aí que está na sua mente, diante de tratamentos que não deram certo, diante de condutas que não funcionaram, tira isso, limpa isso e agora vamos ocupar com o que funciona, com o que dá certo, tá bem? Então, convido vocês a fazerem aí essa limpeza maravilhosa. A Lua colocou aqui, consigo me livrar do omeprazol com terapia nutricional? Vamos lá. Qualquer medicação de uso contínuo, ela pode ser reduzida ou excluída, mas depende do que a pessoa está disposta a fazer. Uma pessoa que usa uma bomba, um inibidor de bomba de próton, que é o omeprazol, pantoprazol, eu arrisco dizer que essa pessoa não entendeu o que ocasionou esse desconforto. Por que ela está com dor? Por que ela tem que consumir algo para evitar uma dor no estômago? Essa pessoa provavelmente não sabe, não tem informações em relação à digestão, à combinação de alimentos, a questão da produção do ácido do estômago, por que reduziu. Esses detalhes não são difíceis de entender, mas é preciso que alguém te explique isso. E se você foi num profissional e esse profissional passou essa medicação a você e você saiu sem uma bagagem, uma terapia nutricional, eu te aviso que isso é errado. Não é normal usar medicação mais de 4 semanas, principalmente, normalmente é 4 a 8 semanas que os médicos passam quando você faz uso de alguma medicação, anti-inflamatório, antibiótico. Não pode usar de forma contínua e isso vai te adoecer. Isso inibe a absorção de vitaminas e minerais. Então tome cuidado com essas medicações de uso contínuo, tá bem? É possível sim, tá? Com terapia nutricional você largar
omeprazol, pantoprazol e toda essa classe do OL, tá? Nutrição é maravilhosa, minha gente. Pode fazer muito por nós. Vamos lá. Sobre qualquer sinal e sintoma de crescimento fúngico no corpo. Pele, unha, cabelo, ouvido e garganta, quando há coceira no ouvido e garganta, tá bem, gente? Vulva, vagina, no homem pode ser no pênis, na virilha, quando há coceira na virilha, pode ter na região anal em algumas pessoas. Isso é micose, tá? Candidíase é um tipo de micose também, muitas pessoas não sabem. Não é normal ter micose em nenhuma parte do corpo. Repitam comigo isso. Não é normal ter nenhuma micose. Não tem que ter. Tem que tratar. Sheila, mas o tratamento é eu ir lá e passar uma pomada e esperar? Não, não é. Se fosse, a maioria das pessoas que têm micose estariam tratadas, curadas. Isso não acontece. Você que já tentou fazer um tratamento com pomada, com esmalte, sabe que esse caminho não funciona se você já insistiu e não deu certo. Isso vai te adoecer ainda mais porque sobrecarrega o funcionamento do seu fígado, que vai sobrecarregar outros órgãos, vai sobrecarregar intestino, vai sobrecarregar rim. Então, Sheila, qual é o tratamento? Você precisa ter uma terapia nutricional associada. E se eu decidir usar a medicação, primeira vez que eu tenho a micose e eu vou usar a medicação, tem que ter a terapia nutricional associada. Não pode usar medicação, gente, sem terapia nutricional, sem o passo a passo do cuidado da recuperação e da restauração desse corpo. A alimentação vai me curar, Sheila? Vai, gente, vai. Se você não tem fé ainda no poder do alimento, se você não consegue visualizar que o alimento faz com que você consiga todos os dias levantar da cama, conversar, pensar, sentir, ter emoções, ter energia, evitar doença. Se você não consegue olhar para o alimento dessa forma ainda, continua por aqui que eu vou transformar esse pensamento. Mas você precisa insistir em acompanhar aqui meu conteúdo. Agora, é muito doido ter ensinado pra gente que colocar uma medicação vai simplesmente eliminar aquilo que me adoeceu e eu vou esperar que naturalmente o meu corpo se recupere, se fortaleça, eu comendo sempre as mesmas coisas, sem entender o processo de recuperação e de restauração, que começa pela boca e vai até os intestinos. É muito doido pensar nisso, mas eu sei que assim como eu lá no passado, desde o meu primeiro uso de antibiótico como adulta, você também não recebeu uma instrução, uma orientação sobre isso. E por isso você não sabia que tinha que ser feito. E tudo bem, agora você sabe. Sim, micose é tratada com terapia nutricional. Pode entrar antimicrobiano, tá? Natural. Tem versões naturais ou você entra com medicação. Sheila, quem decide? Você, associado ao médico e comigo em conjunto, tá? Estarei ali para te orientar. Sheila, durante o tratamento eu posso perguntar para você? Sim, gente, é esse o objetivo. Da mesma forma que eu tô aqui respondendo vocês, dentro lá do método é a mesma coisa, tá? Você não vai ficar sozinho lá no tratamento, não. E o que me dá mais força para continuar isso aqui, inclusive antes de entrar na live, eu fui olhar lá o grupo do Você no Controle, ver os pratos e os comentários das Bem Nutridas, que a gente tem um grupo fechado de quem está em tratamento, e toda vez que eu vejo a evolução ali dentro daquele grupo, eu me fortaleço ainda mais em continuar, em estar aqui de manhã à noite, em estar ali participando, interagindo, em estar aumentando aí o alcance desse conteúdo, porque funciona e eu sei que muita gente nem sabe o que é síndrome fúngica. E eu arrisco dizer que a Maju tem outros sinais e sintomas que ela provavelmente colocou lá nos testes, se ela aplicou os testes. Não é só a micose de unha, tá bem? Então, tem tratamento sim. Claro que se atingiu a matriz da unha, Maju, você vai ter que fazer um tratamento em conjunto com podóloga, sem atingir a matriz da unha também, tá? Então, tem que fazer em conjunto com a podóloga. Quem conhece que vai cuidar da sua unha do lado de fora é a podóloga, tá? Não é a dermatologista. Você vai na podóloga, tá bem? Então, já estou aí te adiantando, passando uma orientação valiosa para você. E claro que tem que ter a terapia nutricional associada, né, gente? Porque esperar só o externo
não adianta, tá bem? Vamos lá. Diana colocou, qual a diferença do método você no controle e do método imersão? É muita coisa na web, né, Diana? Confunde às vezes, muitos eventos, muitas coisas acontecendo. O que acontece? Resumidamente, imersão aconteceu logo em janeiro. Então, foi uma sequência e um evento que teve em janeiro das pessoas que já entraram, que estão no método Você no Controle. Antes de entrarem no método, eu ofereço uma imersão para que as pessoas entendam como funciona um tratamento e o que é a síndrome fúngica, partindo do princípio que é a síndrome fúngica. E aí, depois, se a pessoa quiser receber o tratamento, receber a minha orientação, ser tratada dentro do método por mim, ela entra no método Você no Controle, que é pago. Imersão e desafio são gratuitos, tá, gente? Isso aqui que eu ofereço a vocês é gratuito. Quem entra lá no desafio e responde os questionários, participa da comunidade que é gratuita, tá lá, sem custo algum, tá bem? Agora, o método Você no Controle, onde você recebe o passo a passo, você pode esclarecer suas dúvidas, qualquer horário, perguntar dentro da plataforma que você vai receber a resposta, tá? Isso é o método Você no Controle, são coisas diferentes, tá bem? E não está aberto o método Você no Controle, abre só dia 28 de março, tá bem? Que eu sei que vocês estavam me perguntando por direct. E eu já adianto aqui a vocês, tá bem? Depois eu vejo as dúvidas que vocês estão colocando aqui nos comentários, mas eu sugiro que vocês botem na caixinha de perguntas, porque se eu não conseguir responder todas aqui na live, eu respondo pelos stories para vocês, tá bem? Então coloque nessa caixinha onde tem uma interrogação, acho que aparece a interrogação para vocês, né, gente? Coloca aqui, porque se não der tempo, eu respondo depois lá nos stories por vídeo ou por escrito também. A Gabi, maravilhosa, colocou, no método teremos acesso a você? Sim, gente, da mesma forma que vocês têm acesso aqui, né, através da live, lá também do mesmo jeito, através da comunidade, nós temos um clube chamado Você no Controle e temos também uma plataforma que conforme você acessa o conteúdo do método, então vocês verão o que está incluso, o passo a passo como funciona, quais são os módulos, tudo isso no dia 28. E aí sempre que você tiver uma dúvida, você pode perguntar e você recebe ali a resposta, tá bem? Eu estarei lá para te assessorar e te dar o suporte. Gente, a coisa mais valiosa que eu posso oferecer a vocês durante um tratamento é o suporte, tá? É o esclarecimento de dúvidas. É aquilo que você tá fazendo durante o passo a passo. Sheila, tá dando certo? Sheila, eu vi esse suplemento aqui, tô fazendo uso disso, tá correto? Sheila, iniciei aqui o ciclo, senti isso. Continuo ou paro? É isso, gente. O método, ele tem um passo a passo ali certinho para você seguir. Conforme você segue, você vai ter dúvidas. Quem não tem dúvida é porque não está aplicando, tá? Então, normalmente, quem apresenta as dúvidas é porque está fazendo ali o passo a passo. E aí, conforme você tem dúvida, você coloca lá na área de suporte para eu poder te assessorar e tirar sua dúvida, tá bem? Vamos lá. Depois eu tô selecionando algumas perguntas aleatórias, tem umas de alimentação, vou responder também, tá? Que eu vi que tem sobre alimentos bem específicos. Vou aproveitar aqui hoje para dar esse bônus para vocês, daí já tirar algumas dúvidas. O seu curso serve para nutricionista também ou você teria algum outro curso? Serve para nutricionista, inclusive, me perguntam sempre isso. Sheila, é para qualquer pessoa o método? Sim, o método é para qualquer pessoa. Pessoas comuns irão entender o método e nutricionistas ou médicos também. Mas a linguagem é simples, Sheila? É simples. O que é importante, a maneira mais sábia, gente, da gente passar informação, não é falar difícil, não é ter informação que é difícil de ser interpretada. Quanto mais simples, melhor. Claro que quem quer ter acesso a conteúdo técnico, eu coloco embaixo alguns artigos, algumas orientações, porque tem pessoas que querem se aprofundar e tem conteúdo para isso. Mas o passo a passo pode ser aplicado por qualquer pessoa, tá? Independente da profissão. Pode ser da área de humanas, de exata, pode não ter faculdade, pode ser o que for. O que é importante é a pessoa estar determinada a ter uma vida diferente em 2021, porque sem saúde a gente não conquista nada.
Esse é o ano da prova disso. Sem saúde a gente não chega em lugar nenhum, tá bem? Então é para qualquer pessoa, inclusive amanhã eu vou fazer live com uma nutricionista que aplicou o passo a passo nela, não porque ela fez para passar para os pacientes dela, porque ela trabalha com a parte mais de gastronomia. Ela fez o passo a passo para aplicar nela porque ela estava num quadro aí de síndrome fúngica e ela viu a necessidade de aplicar, assim como eu também tive em 2017 e eu apliquei em mim o passo a passo, tá bem? Então vamos lá. Dá para ser vegetariana e tratar a síndrome fúngica? Dá sim. Há pessoas vegetarianas e veganas. Inclusive tem um depoimento da Marina, que eu conversei com ela há 2 meses mais ou menos, e ela é vegetariana, Marina maravilhosa, fez ali o passo a passo, deu seu depoimento da sua melhora dos seus sinais e sintomas. O que causa, gente, a síndrome fúngica não é o fato de comer carne ou não comer carne. Não é isso, tá? A questão de escolher ser vegetariano ou não vegetariano é algo particular de cada ser humano, tá? O fato de você ser vegetariana não vai dificultar o seu processo. Se em algum momento você escutou eu falando, por exemplo, sobre as leguminosas, que interferem na absorção de alguns nutrientes por conta de fator antinutricional, isso eu quero dizer quando não é feito o modo de preparo certo e quando você consome misturado com outras proteínas, tá? Olha mais um bônus aí que eu tô oferecendo a vocês. Então, ser vegetariano ou vegano, você pode alcançar o seu sucesso no tratamento desde que você esteja bem nutrida, fortalecida, restaurada, recuperada, porque há muitos vegetarianos que começam o seu processo sozinhos, a maioria, e aí fica muito imerso em carboidratos nutricionalmente pobres. Então, fica ali imerso naqueles alimentos e não aplicam suplementações. E não é só, gente, vegetariano que precisa de suplementações. Muitas pessoas que comem carne, assim como eu, têm baixa de nutrientes. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre vitamina B12, por exemplo. Quando eu estava ali no quadro já de síndrome fúngica, dava no chão minha vitamina B12. Eu precisava fazer um exame para perceber isso? Não, os sinais e sintomas eram gritantes, tá? Que os principais sinais e sintomas de baixa de B12 é cansaço, fadiga, falta de energia, tá? Então, resumidamente, pode ser vegetariana, pode ser vegana e você recebe minha instrução do mesmo jeito, independente aí do grupo alimentar que você queira excluir ou incluir, tá? E dentro do módulo do ciclo, há o plano alimentar separado, tá? Para quem é vegetariano e para quem não é vegetariano, com a orientação do que precisa ser seguido, essa instrução, tá bem? Coloquem as perguntas aqui na caixinha de interrogação, tá bem? Caso contrário, eu perco aqui nos comentários de vocês, eu não consigo ver. A Sol colocou aqui: posso incluir os produtos zero glúten, zero lactose do supermercado? Sugiro que os primeiros passos de quem está tentando fazer uma rotina alimentar mais saudável é realmente muito desgastante, principalmente na ida ao supermercado, porque você começa a se perder com aquele monte de rótulo, com aquele monte de embalagem. Você vai na prateleira de iogurte, tem 1000 iogurtes. Você vai na prateleira de azeite, inclusive hoje eu fiz aí o post sobre azeites. Você se perde ali naquela prateleira, mas eu adianto a vocês que é muito mais simples. É muito fácil você escolher os seus alimentos dentro de supermercado. E já adianto também que não é porque é zero lactose que não pode te causar uma hipersensibilidade alimentar, dependendo da frequência e da repetição, tá? E não quer dizer que zero glúten é um alimento nutricionalmente adequado para você. Entenda que dieta é diferente de terapia nutricional. No momento da terapia nutricional, você tem lá o passo a passo do que você vai seguir. Depois, quando você entra na sua dieta cíclica, naquilo que você quer seguir como estilo de vida, aí você vai ser orientado dos alimentos que você pode escolher para manter para sua fase de manutenção após aí eliminar os sinais e sintomas, tá bem? Então, de forma resumida, não quer dizer que zero é bom, tá? Klaus, maravilhosa, colocou: sou gestante, até sair o método vou ser lactante. Posso fazer um método igual? Pode.
Há pessoas, há lactantes, há gestantes que aplicaram o método. O que eu oriento para ter cautela é em relação a antimicrobianos. Assim como medicações, quando você pega a bula de medicação, tem os riscos para a gestante. E aí, às vezes, a medicação, mesmo com riscos, o médico coloca porque o peso do risco é menor do que a doença em si, se estiver instalada. Só que com os suplementos antimicrobianos em formato de fitoterápico, não tem esses estudos, porque não é um interesse da indústria aplicar estudos com gestante. Então, como a gente não tem essa segurança, então há um bloqueio em relação a fitoterápico, tá? Chá ou suplemento. O restante, terapia nutricional, o alimento, o passo a passo para você se nutrir, o que você vai fazer depois de ter o bebezinho, como que vai ser a sua vida, porque isso é uma transformação que já vai refletir no seu bebezinho, tá? Tudo isso com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida desse ser humano aí, que será a próxima geração aí de bem nutridos, tá? Então pode aplicar sim. Tá ficando claro as respostas, gente? Se tiver alguma dúvida, bota aqui na caixinha que eu esclareço a vocês, tá? Esclareço, tiro as dúvidas. Sobre a pontuação, a caixinha que eu tô falando pra vocês é essa interrogação aqui. A Maju colocou... Ah, a Maju colocou pra Ana já a interrogação. Porque se eu não conseguir responder hoje, porque há muitas, tá? E se eu não conseguir, eu coloco nos stories, tá bem? Inclusive, gente, sobre os directs, eu já adianto aqui a vocês que está bem cheio, sou eu mesma que respondo. E eu vou dar essa devida atenção aos directs, mas coloque sempre nessas caixinhas de pergunta que fica mais fácil para eu direcionar a resposta, tá? Mas eu vou respondendo lá os directs também. Então, a gente tem essas frentes aí, mas como sou eu mesmo que respondo, pode demorar um pouquinho mais de tempo. Por isso que eu faço as lives, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro e eu já consigo esclarecer aqui. Mas claro que tem situações que vocês querem conversar, querem compartilhar alguma parte da história de vocês, do que está acontecendo, querem me perguntar, e aí eu vou dar a devida atenção a isso, tá bem? A Thalita colocou, minha pontuação foi 210, bem grave, né? Essa pontuação que a Thalita está falando é do rastreamento metabólico. Sheila, sou nova por aqui, não sei o que isso quer dizer. São testes que eu deixo disponível no link do perfil do desafio que está aberto até domingo. Ah, Sheila, mas já começou, eu tô perdida, queria fazer desde o começo. Não tem problema, gente. Começou, mas ainda está disponível. O que você precisa é só ir lá e ter um modo de ação, tá? E aplicar esses testes para ver como está o seu rastreamento. É um número alto, acima de 100 é arriscadíssimo, tá? Continuar do jeito que está. Acima de 80, na real, é arriscado. O problema não está em ver a numeração, em ter um número alto. O problema está em ter essa numeração em mãos e não fazer nada a respeito. Tá? É esse o problema. Gente, a nossa pontuação ela pode variar de acordo com as nossas ações. A única responsável por eu ter tido uma pontuação alta lá em 2017 foi eu mesma, porém, teve uma bagagem aí de medicações que eu recebi sem ter a orientação correta. Só que eu não posso colocar a culpa lá atrás, sempre falar assim, mas foi a culpa do médico, foi a culpa, e ficar nisso e não ter a tomada de ação, de virar uma chave e fazer algo diferente, para eu não ficar com os efeitos colaterais disso. Então, se lá na fase dos 18 anos que eu não tinha a informação certa, dos 20, dos 30, que eu ainda estava potencializando a minha formação, estava me transformando aí numa nutricionista que eu sempre desejei ser. Se nessa fase eu não recebi a informação daqueles que eram mais velhos, que poderiam ter sido os meus mentores, hoje eu faço isso e contribuo dessa forma. É assim que a gente faz e é assim que a gente vira a chave. E aí, a sua pontuação que hoje está alta, você pode abaixar e depois você pode, inclusive, influenciar outras pessoas aí da sua vida, da sua família, filho, às vezes marido, para que isso seja espalhado para mais pessoas, tá bem? O que não pode é continuar com essa pontuação alta e achar que é normal ficar assim, que não é não, tá bom, gente? Vamos lá.
A Alessandra colocou aqui, maravilhosa, com a terapia nutricional e dieta, vou conseguir controlar desejo por doces? Vai. É impressionante, gente. Eu vou contar aqui pra vocês que eu já disse da história da Ana Maria, mas eu sempre fui fascinada por bolacha recheada, tipo Oreo, traquinas, passatempo, tá? Sempre, desde a infância, e isso se manteve na fase adulta também, tá? Aí na fase adulta eu ia mais pra Calypso, eu tinha uns desejos assim que eu comprava adultona mesmo em supermercado, adulta que eu digo acima de 18 anos. Quando a gente tá já num quadro estabelecido de síndrome fúngica, por exemplo, uma micose, coisas que não doem, mas você já tem o problema, então problema de pele, às vezes o problema de cabelo, dermatite, às vezes uma acne. Cada pessoa tem um órgão de choque diferente, tá? Às vezes é o intestino, às vezes é a distensão abdominal. O teu corpo, com esse crescimento de fungos, exige, tá? Esse crescimento de fungos exige que você coma mais. Então, as suas porções são maiores, os seus desejos são maiores. Mas não é você como ser humano, você, Alessandra, que precisa disso. A Alessandra, na verdade, tem esses desejos, essas vontades, porque o crescimento, os fungos que vivem dentro dela, pedem isso. Eu sei que é doido de pensar. Eu fico imaginando se eu não fosse da área da saúde, alguém me falando isso. Por isso que se vocês não entenderem, vocês me perguntam aqui que eu explico de novo, tá? Mas o crescimento dos fungos facilita. Quanto mais fungo eu tenho, mais fome eu terei. Ponto. Então hoje, se você come grandes porções, se toda hora você tem fome e você fica irritadíssima se você não se alimenta, é forte sinal de crescimento fúngico. Por isso que tem o teste da maçã, tá? Então o teste da maçã, ele é feito aí para ver esse nível de crescimento fúngico, tá bem? Um outro ponto é, quanto mais eu tenho fungo dentro do corpo, mais desejo por alimento de energia rápida. Então, eu não vou ter desejo de comer, por exemplo, um abacate, tá? Eu não vou ter desejo de coisas in natura. Eu vou ter desejo por coisas específicas. Então, é aquela Calypso que você passa na frente, que você fala, meu Deus, não consigo passar e não pegar e não comer essa Calypso. É aquela embalagem lá de salgadinho que você vê no supermercado e você não consegue dizer não. Você vai levar para casa. Isso acontece em festas, é o não conseguir dizer não. Então, essa necessidade exagerada por alimentos específicos, principalmente alimentos de absorção rápida, é um forte sinal de crescimento fúngico. Tem solução, Sheila? Tem. O lado positivo de tudo isso é que quando você controla o crescimento do fungo, que você quebra biofilme, quando é feito o tratamento, esse biofilme, gente, que eu falo, fica a nível intestinal. Porque é lá que o crescimento aumenta. Fica no intestino delgado, que é a partezinha do meio do nosso... Tem o intestino grosso e tem o intestino delgado. Não faz diferença saber isso, tá? E aí a gente quebra esse biofilme. Quando quebra esse biofilme, manda embora fungo. E aí manda embora via transpiração, via fezes, via urina. Tchau fungo, tchau toxina. Você começa a emagrecer. Sheila, mas eu não quero emagrecer. Se você não tem estoque de gordura... O estoque de gordura que eu digo, gordura no abdômen, na coxa e tudo mais, você não vai emagrecer. Agora, se você já é magra e tem um problema absortivo, aí a correção da síndrome fúngica... Eita, peraí que eu vou atender aqui o telefone. Sheila? Boa noite. Vou sim. Eu tô fazendo a live, aí eu desço aí já. Tá bom? Obrigada, tchau. Peraí, aconteceu interferência aqui nos bastidores. Então, assim, como o seu corpo está, o nível desse crescimento de fungos, a resposta que você vai ter quando você controlar ele depende de como o seu corpo está hoje. Então, se você está com uma necessidade exagerada por alimentos, você vai naturalmente, no decorrer do seu tratamento, diminuir essa vontade, esse desejo específico. Se você está acima do peso, assim como eu estava, que eu era uma falsa magra, você vai reduzir peso também.
Se você estava com dificuldade de ganhar peso, porque você estava com problema absortivo, tá? A nível de estômago e intestino, você volta a ganhar peso, porque você volta a absorver melhor os nutrientes. E quando eu falo ganhar peso, é massa magra, que ninguém quer ganhar gordura. Todo mundo quer ficar ali com o corpo bonitinho, tá? Bonito que eu digo assim, cada um tem a sua preferência de bonito. Você quer olhar em frente ao espelho e se sentir bem, tá? De acordo com o seu biotipo é se sentir bem. O se sentir bem, quando eu falo isso, que não depende de biotipo, quando eu tava ali sobrepeso, eu não me incomodava com o meu biotipo, mas eu me incomodava com sinais e sintomas, fortemente. Tá? Aí são coisas diferentes, tá bem? E aí não adianta aceitar o biotipo e tá com um montão de sinal e sintoma. E não tá bem. Aí isso não é legal, tá? Então, Alessandra, desejo por doces cai. É impressionante quanto diminui. E tem um outro ponto, que os picos de insulina, que normalmente você dá, porque você vai ter uma necessidade maior por esse tipo de alimento de absorção rápida, esses picos de insulina são controlados. Então, as mulheres que têm queixas aí de endometriose, de ovário policístico, de cólica, tá? Tudo isso melhora. Não é normal ter cólica, tá, mulheres? A gente pode ter a tensão pré-menstrual, que é a alteração levemente aí de humor, que é a questão da percepção de força, que a gente diminui, a tomada de decisão, que mexe quando a gente tá perto de menstruar. Para tomar uma decisão, a gente fica um pouco mais, digamos, devagar, cautelosa, porque o nosso corpo é sábio, ele coloca a gente no modo off ali, tá? Mas não é pra ter cólica, não é pra ter dor, não é pra ter enxaqueca. Não é para ter alteração metabólica, tá bem? Então, não é. E isso, controlando o crescimento de más bactérias e de fungos, quando a gente faz tratamento para síndrome fúngica, melhora más bactérias, Sheila? Sim, porque, gente, é o mesmo ambiente. Elas vivem ali juntas, não tem como melhorar uma coisa e não melhorar a outra, tá bom? Então, melhora tudo. Thalita colocou aqui, eu sofro de síndrome fúngica e nem sabia. Impressionante, Thalita, o quanto há pessoas aí que nem sabiam a existência desse tipo de problema fúngico, nunca haviam ouvido falar com esse termo de síndrome fúngica e muito menos correlacionava o sinal e sintoma. Por quê? É como se cada parte do corpo tivesse separada. Não, tá tudo junto. O que acontece no pé não está separado da cabeça. O que acontece na tireoide não está separado do estômago, do intestino. O nosso corpo é um só, gente. Um só. Então, aquilo que eu tenho de sinal e sintoma representa o todo e eu vou tratar o todo. Eu não vou tratar a parte isolada. Então, se você vai num profissional e esse profissional, você vai tratar aqui o ovário policístico, um exemplo, e vai te passar um anticoncepcional. Está errado. Tá? Está errado esse tipo de conduta. Se não tem terapia nutricional associada, está no caminho errado. Eu já adianto a vocês, tá bem? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Mandem aqui na interrogação, tá bom? A Daniela perguntou sobre o teste da maçã. Quem aqui já fez o teste da maçã que eu coloquei algumas vezes? Eu coloquei no story, no feed, e entendeu bem o teste da maçã. Se quiser comentar, pode colocar aqui. Esse teste do efeito arabinose é para ver a sua resposta em relação à metabolização desse açúcar da maçã. A maçã não é vilã, gente. Nenhuma fruta é vilã, exceto se estiver contaminada por fungo, mas aí o fungo que é o vilão, não é a fruta, tá? E quando a gente está com essa fase aí de super crescimento fúngico e a gente consome a maçã, a gente vai ter uma sensação de buraco, tá? Então, um incômodo que pode gerar até dor em algumas pessoas. E isso é uma sinalização desse super crescimento fúngico. Claro que se você ficou muito tempo sem comer, se você pulou várias refeições, você vai comer a maçã, você vai continuar com fome. O que eu estou mostrando aqui para vocês é num intervalo ali de refeição, por exemplo, ou próximo até mesmo, juntamente com alguma refeição, você come e você sente essa sensação, tá, de buraco, levemente dor, é um forte sinal de síndrome. E aí, para complementar, você pode fazer os testes que estão dentro do desafio. E aí você
enxerga melhor o cenário, a sua vida, a sua cronologia, os seus sinais e sintomas, e coloca a data do ponto de partida, tá? Então, se você fez os seus testes hoje, hoje é o seu ponto de partida. Então, hoje é dia 24 de março, certo? Então, 24 de março é o seu ponto de partida, anota a data, bota na geladeira e não esquece dessa data. Quem fez dia 18, bota dia 18, quem fez dia 20, bota lá a sua data. O importante é anotar e colocar num campo visual que você consiga sempre acessar, sempre ver. Porque é a partir disso que você vai dar o seu salto. Se eu não vejo, se eu não fico visualizando, se eu não mentalizo que eu quero algo diferente, as coisas não acontecem. Isso serve para diversos pilares da nossa vida. É claro que não basta só ficar visualizando e não ter ação. Então é visualizar e ter ação. E por isso que é importante aí ter alguém para te orientar no passo a passo. Porque sozinho, gente, é muito difícil a gente aplicar todas as informações e encontrar todas as respostas. No meu caso, aí foram 11 anos na nutrição para montar esse passo a passo para vocês, tá bem? Deixa eu ver aqui uma próxima pergunta. Nossa, a gente tem tanta pergunta que eu já até me perdi em quais que eu já coloquei aqui. Mas vai dar tudo certo. Se eu não responder a tua, vai estar nos stories, eu vou responder amanhã, tá? Entre amanhã e sexta-feira. Flávia colocou, existe tratamento diferenciado para quem fez bariátrica? Eu fiz. Terapia nutricional é a mesma, suplementação vai ter a necessidade e tem essa orientação lá. E eu faço a mentoria em grupo, aí quando vocês entram, há uma sequência de mentorias oferecidas por mim, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, mas eu já adianto que quem fez algum tipo de cirurgia aí, como a Flávia, que é a bariátrica que pode mexer no estômago, no intestino, tem que ser suplementado. Proteínas e vitaminas. E da forma correta, da forma ativa. Não é esses suplementos tipo centro aí de prateleira de farmácia. Isso é errado, tá bem? Isso eu te oriento também dentro do método. E tem que quebrar biofilme e controlar supercrescimento de fungo. Isso é o passo a passo, é o mesmo passo a passo. Sheila, mas se eu tenho uma queixa diferente da colega, como que eu vou seguir o mesmo passo a passo? Porque, gente, a quebra do biofilme é essa quebra que é aqui nessa região. Boca, estômago, intestino. Então, independente do órgão-alvo que você esteja com dor, no meu eram as mãos. Quem viu já minhas mãos sabe do que eu tô falando, que era o eczema, a desidrose. No seu pode ser a vagina, no da colega pode ser a dermatite no cabelo, da outra pode ser a unha, a micose. Essa recuperação, essa restauração precisa ser feita para refletir na parte do corpo que tá doendo, tá bem? Então, esse passo a passo precisa ser aplicado independente do órgão-alvo que teve o choque aí, que está causando dor. Aí, depois que você passa dessa etapa, aí vem os módulos específicos, tá? Da parte de ginecologia, de pele, de cabelo. Aí vem algo específico, mas esse passo a passo inicial de recuperação, de restauração, precisa ser aplicado. Se eu não recupero, não deixo o corpo de férias, se eu não restauro, como eu vou voltar a aproveitar os nutrientes dos alimentos? Porque se eu como e eu continuo doente, se o que eu estou fazendo não está dando certo, é problema de absorção. Você come, digere, absorve, transporta e excreta. Tá falhando aí. Provavelmente você não está digerindo e absorvendo. Pode ser que você não esteja nem excretando, que é o que acontece com os problemas de intestino. E aí essas toxinas ficam sendo reabsorvidas dentro do teu corpo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Pode acontecer comigo, assim como houve o meu quadro de síndrome fúngica. Então fiquem tranquilas que não é algo incomum. Não é. O que a gente não pode deixar é achar que isso é normal e tem que viver uma vida assim. Você não tem que ter uma saúde mediana, você não tem que ter a questão de sinais e sintomas. Ah, é assim mesmo, eu sempre tive isso, eu sempre tive essas dores, eu sempre tive... Não, não tem, tá? Não tem, mas precisa ter a tomada de ação. Fazer algo diferente para ter uma resposta diferente, tá bem? É assim que tem que ser. Anne maravilhosa colocou, estou com queda de cabelo, fadiga, já tentei de tudo, sabe? Não tentou, não. Não tentou, Anne. Eu arrisco dizer que você nunca fez uma terapia nutricional. Se você está aqui, coloca aqui no comentário se fez. Seguiu um passo a passo.
Seguir um passo a passo esclarecendo as dúvidas. Reveu é ótimo. Refez a parte de suplementação. Minha dicção tá ótima esse horário, gente. Desculpa, tá? Refez a parte de suplementação quando necessária, se necessária. Teve orientação para isso. Fortaleceu o seu corpo a cada fase de vida. Então, se você não fez isso, você não fez de tudo. Eu sei que essa expressão, eu já fiz de tudo, é porque você passou em vários profissionais, você buscou ajuda, mas ninguém te acolheu. A frase certa é essa. Sheila, eu fui em vários profissionais, ninguém me acolheu, ninguém me ajudou. Eu procurei estratégias diferentes, mas o que eu fiz ali não foi o suficiente para eu ter a resposta que eu queria. Aí sim, tá? Eu te entendo, porque isso pode acontecer principalmente quando eu vou nos médicos convencionais, que a resposta é medicação. A resposta é essa. Se você for em 3, 4, 5 médicos, você vai sair com uma prescrição medicamentosa, tá? Dificilmente vai te falar, vai lá, faz uma terapia nutricional para tratar essa síndrome fúngica. Vai ser difícil, mas já existe profissionais, tá? Que já tem essa frente. Doutora Ana, inclusive, é uma delas, que é médica ginecologista, que eu vou convidá-la para fazer uma live na semana que vem, para contribuir aqui para vocês, para compartilhar mais informações, tá bem? Então, tudo isso que você está sentindo, Anne, tem tratamento, tem como melhorar, e você ainda não fez de tudo, tá? O que você fez é buscar acolhimento e não te deram esse acolhimento. A questão de exames de sangue, essa dúvida é bem frequente. A live vai ficar gravada, tá bem, gente? Eu vou deixar disponível no feed para vocês. E as perguntas que eu não responder, não der tempo, coloca aqui na interrogação que eu respondo depois. Sobre exames, muito frequente perguntar, Sheila, mas dentro do método, como que eu faço os exames? Eu preciso já fazer exames de início? Gente, se você já passou com alguns profissionais e você já fez coleta de exame e você já tem o seu ponto de partida, não adianta refazer exames sem fazer terapia nutricional e corrigir o que precisa ser corrigido. Para de procurar exame atrás de exame, de se machucar, de ficar fazendo um montão de coleta, se você já entendeu aqui diante desse conteúdo que eu estou oferecendo a vocês, que o passo a passo ainda não foi seguido da alimentação. Agora, quem está lá dentro do método e evolui, passa ali do 2º mês, porque são 3 meses de evolução, tá? Não é que você vai colher só o resultado no 3º mês, mas é um progresso. Lá na frente eu oriento quais são os exames que a pessoa pode fazer em nível de prevenção, tá? Porque aí entra a questão preventiva. É esse o principal objetivo de exames, gente. Exame não tá só para caçar doença. O exame é para prevenir. O que eu posso melhorar para eu não desenvolver um problema? É essa a visão que a gente precisa adotar daqui para frente. Então eu vou buscar exames quando eu já estiver fazendo o que precisa ser feito. É claro que se você nunca passou com um profissional que te pediu o exame, você nunca fez essa coleta, o que eu te oriento, o básico que você pode fazer amanhã indo num clínico ou até mesmo num ginecologista, clínico geral é mais fácil para você buscar esse suporte, é o básico, tá? Hemograma, você pode fazer uma vitamina D, pode fazer uma vitamina B12, esse é o básico que pode ser feito. Agora, eu já adianto a você o seguinte, se eu fizer insulina, PCR, homocisteína, faço ApoA, ApoB, são exames bem complexos, por isso que eu vou fazer falar esses nomes difíceis aqui pra vocês, tá? Aí eu vou lá e faço um conjunto de exames, uma bateria, saiu com um bolo assim. Fiz esse exame, tá? Mas você fez esse exame, você já tava fazendo algum tratamento, alguma coisa? Não. Eu tava fazendo o que eu já tava fazendo. Não vai servir essas informações, porque é muito mais útil eu fazer exames quando eu estou fazendo o que precisa ser feito para lapidar. Tá fazendo sentido para vocês? Para fazer uma lapidação nutricional. Aí sim, tá bem? Agora, se eu nem comecei um processo, eu não fiz nada, aí, para o ponto de vista nutricional, isso não vale, tá? Agora, ginecológico, uma vez por ano tem que fazer. Mulheres, vocês têm que ir no ginecologista fazer exames uma vez por ano para ver se tá tudo bem com a pepeca. Os homens também deveriam fazer, tá, gente?
Então, maridão tem que fazer também, porque isso é exame normal, preventivo, que a gente precisa fazer aí na nossa existência na Terra, tá bem? Então, isso é o básico, tá? Básico do básico, tá bom, gente? Dentro do método tem a listinha, tá, gente? Tem lista de exames, tudo direitinho. Aqui na live eu falo pra vocês de uma forma, às vezes até muito acelerada. Eu fico preocupada se eu estou passando a informação de um jeito que está ficando claro pra vocês. Mas lá dentro tem tudo escrito, tudo direitinho, tá? Com os exames no módulo avançado. Isso não coloco no básico não, tá bem? Bel colocou aqui. Terapia nutricional ajuda na fertilidade? Com certeza, tá? Pré-concepção. 3 meses antes de você fazer um bebezinho aí com seu maridão ou com seu namorado, com a sua parceira, vai fazer infertilização, não sei. É importantíssimo, se está com quadro de síndrome fúngica, tratar essa síndrome fúngica, melhorar esse corpo, tá? Do maridão também, porque, né, o espermatozoide virar ali dele, você não vai fazer o bebezinho sozinha. E aí, você tem uma gestação muito mais em paz, muito mais tranquila. Ah, Sheila, mas eu engravidei e estou com a síndrome fúngica. Tudo bem, é possível melhorar isso também. Mas se você ainda não engravidou, faça a sua programação metabólica. O passo a passo do método te ajuda também, tá? Isso fortalece o seu corpo. E a parte nutricional aí de fortalecimento, que é o básico, tá, gente? Que é metilfolato, que é dado para gestante, que é a forma ativa. Eu ainda vejo médicos passando ácido fólico, eu fico desesperada. Tá? Desesperado em ver esse tipo de prescrição. Tudo isso eu oriento dentro ali do passo a passo. Não deixo vocês sozinhos não, tá bem? Tô procurando aqui as que eu ainda não respondi, porque eu demoro. Eu uso óculos, tá, gente? Então, quando vocês veem eu dando uma parada assim e uma procurada, é porque eu tô perdida aqui nas mensagens. É porque a luz é muito forte que eu deixo aqui em frente ao celular e aí dá aquela cegueira momentânea. Você faz consulta? Tenho candidíase de repetição e quero consultar com você. Pessoas bem nutridas, todas as pessoas que têm um quadro de síndrome fúngica é através do método tratamento. Ah, Sheila, mas eu quero falar com você, eu quero a consulta individualizada. Gente, eu adianto aqui a vocês abertamente que a consulta comigo de 1 hora, em média 1 hora a 2 horas de duração, ela custa mais de R$2.000. Por que é esse preço, Sheila? Por que você cobra esse valor? Porque a frente de tratamento é de nutrigenética. E o tratamento para síndrome fúngica, o passo a passo que tem ali 3 meses de duração e você tem acesso a 1 ano conteúdo, eu ofereço por um valor mais baixo, não é porque é menos importante, tá? Mas é porque a forma que eu vou dar o suporte ali dentro da plataforma é mais assertivo para que você não tenha que toda hora, durante 1 ano, você tem ali que fazer esse processo de falar comigo 1 hora durante 1 ano, que é o total do conteúdo que tem dentro do método. Vocês conseguem? Fica claro para vocês quando eu falo isso aqui abertamente? A consulta de nutrigenética é para prevenção de teste de DNA. É uma outra frente que eu atuo, tá? Que eu gosto muito, tanto quanto síndrome fúngica. Mas a síndrome fúngica, quando a pessoa decide, não, eu quero pagar esse preço, esses 2.000, para falar, mais de 2.000, tá? Para falar com a Sheila, porque eu quero tratar a síndrome fúngica. Tudo que eu vou falar durante essas 2 horas que você tiver na minha frente está dentro do método. Tá lá o passo a passo. A única diferença é que eu vou estar ali com você dessa forma que eu tô falando aqui na live. E quer dizer que o método não é bom, não é importante? Claro que não, gente, porque você vai ter o suporte do mesmo jeito, eu não vou te deixar ali no tratamento. É que o modo convencional de consultas é o sentar na frente do profissional e eu ser atendido ali durante 1 hora. Quando é convênio, normalmente leva-se aí 15 minutos as consultas, né? Mas particular, leva-se aí 1 hora a 2 horas, dependendo do profissional. Mas esse tempo, gente, infelizmente, não é o suficiente para eu passar toda essa bagagem. Então, seria necessário para eu passar o conteúdo que está dentro do método, reforço aqui a vocês, pelo menos 1 ano, indo ali todos os dias, todo mês, durante 1 hora, eu transferindo a informação, o conhecimento, tá? Então, por isso que eu fiz o método Você no Controle, porque tem a sua participação, a sua tomada de ação e a minha, porque eu não vou te deixar ali sem a bagagem
A bagagem no sentido de você recebe ali um conteúdo e você fica sozinho. Não, você está ali dentro de uma plataforma com meu acompanhamento durante 3 meses. Tem um clube de apoio de pessoas que querem o mesmo que você, o mesmo que eu, inclusive. Então a gente se fortalece, a gente mantém a chama acesa do tratamento e faz isso dar certo. Tá? É esse o objetivo do método Você no Controle, tá bem? Agora, quem decide, fala, não, eu quero consulta de nutrigenética, aí sim eu faço esse tipo de atendimento, tá bem? Deixa eu ver aqui. A Isa colocou, as dietas anticândidas são bem restritivas. No método também há muita restrição alimentar? Não, gente, não existe. Eu vou reforçar essa informação. Não existe a possibilidade de eu fortalecer um corpo sem incluir alimentos. Se até hoje o que você fez foi excluir, foi cortar alimentos para você melhorar, eu sinto te dizer que você está no caminho errado já há algum tempo e por isso que você não conseguiu vencer o quadro. Um corpo que está desnutrido, e quando eu falo corpo desnutrido, não é uma pessoa que é extremamente magra. A maioria das pessoas que estão sobrepeso estão desnutridas, mas elas não sabem disso, tá? Então não é cortar alimentos, é incluir alimentos e aplicar a terapia nutricional para você controlar o potencial alergênico, a repetição, frequência daquilo que está te adoecendo. Por que está adoecendo, Sheila? Porque ao longo da sua vida, a repetição e a frequência desses alimentos foi muito grande, tá? E aí dentro do passo a passo tem lá as orientações certinhas, do que são, quanto tempo, tá bem? Então, incluir é mais importante do que excluir, tá? Essa é a chave de hoje que eu entrego aqui a vocês. Se só está cortando, está no caminho errado. Vamos lá para a próxima pergunta. Tá fazendo sentido, gente, as respostas aqui, o que eu tô passando para vocês? Coloquem aqui nos comentários, tá bem? Se tá dando para entender, se tá ficando claro. Quem quiser depois ver gravado, esse conteúdo vai ficar disponível no feed, tá bem? Eu sei que algumas pessoas falam assim pra mim, Sheila, mas você faz conteúdos aí muito longos, você faz vídeos de mais de 1 hora de duração e tudo mais. Gente, informação aí pra ser completa, não é que precisa ser necessariamente o tempo todo demorada, mas é o que eu quero me entregar aqui pra vocês, mais de 100%, eu tô aqui 150% dedicada no teu tratamento, em te mostrar que tem um melhor caminho, que tem cura, que tem remissão. E aí eu preciso dessa entrega de vocês também. Então, por isso que eu não vou fazer conteúdinho de 1 minuto enfraquecida aqui. Então, é algo forte que precisa ser aplicado. Coisa mais ou menos traz resultado mais ou menos. Então, vamos aplicar com força aí, com informação de precisão que faz a diferença na vida de vocês e na minha também, porque só faz sentido pra mim, né, se fizer sentido pra vocês. Esse trabalho aqui que eu faço, eu só fico feliz em fazê-lo quando eu recebo, que eu converso com quem está em tratamento e a pessoa me transfere, olha, melhorei, tá dando resultado, tá dando certo, tá? E é essa troca, é 150% aí que eu entrego a vocês para que isso dê certo. Preta colocou aqui, o que você usava para hidratar a desidrose quando as bolhas secavam? Uma das melhores coisas é você passar algum tipo de creme que tenha zinco e vitamina A. Como não é muito fácil você achar isso em farmácia, às vezes um dermatologista teria que fazer isso manipulado, mas nem todos os profissionais sabem prescrever esse tipo de fórmula. Uma coisa fácil que você pode passar para cicatrizar rápido a sua mão, que tem esses 2 componentes, é o hipogloss. Tá? A gente não vai sair passando hipogloss em tudo não, tá? Só tô falando aqui pra vocês porque tem zinco e vitamina A na composição, aquele tradicional, e aí ajuda na regeneração, assim como eu me alimento desses nutrientes, por exemplo, a gema do ovo é riquíssima em vitamina A e tem esse poder aí de nutrição, de cicatrização da pele. É maravilhoso, tá? Vitamina A pra pele é o que há, até rimou.
E aí descasca, tá, Preta? Aí vai sair, a sua mão vai ficar toda descascada, vai sair a pele. Isso acontece toda vez aí que a desidrose estoura, né, e vira um eczema, uma dermatite, quando isso acontece. Ela colocou, inclusive, aqui que tem muita dúvida quanto ao cardápio. Gente, o plano alimentar é simples, tá? Não é difícil de ser seguido. O que acontece é o seguinte, quando a gente não tem orientação, não tem mentoria, não tem um caminho, a gente fica perdido. É o exemplo que eu dei pela manhã. Às vezes você tá olhando uma foto, por exemplo, de um prato que eu coloquei aqui nos stories, ou que você tá acompanhando um outro nutricionista, outros profissionais, mas aquilo ali não é o tratamento da síndrome fúngica. Porque se aquela pessoa que tá postando aquilo, ela não está em tratamento, aquilo não é para ser seguido. E aí você se perde nas informações. Aí você fica vendo ali, às vezes, receitinhas no seu feed, fica colhendo diversas informações e se perde. Por isso que um passo a passo, quando você tem informação, eu sei que o caminho é esse, eu tenho que incluir esses alimentos, eu tenho que seguir dessa forma, fica tudo muito mais fácil. Você se sente perdida porque você não tem a orientação, você não tem o mapa. É igual você sair com um carro hoje em dia sem Waze, ninguém chega em lugar nenhum. Tá? É basicamente isso, você precisa do seu GPS aí da nutrição para você não se perder mais. É esse o objetivo do método guiado, tá? É o passo a passo. E tem plano alimentar lá dentro, tem as orientações certinhas, tá bem, gente? Gente, vocês estão me fazendo um montão de perguntas sobre o método. Não quero ficar aqui repetitiva, mas eu adianto a vocês que dia 28 é a data que vai ser liberado todas as informações em detalhes, tá? Só que eu tô respondendo porque vocês estão me perguntando, mas em detalhes vai ser liberado em vídeo, por escrito, então vai ficar tudo muito mais claro para vocês, tá? O método tem 3 meses, 12 semanas de duração, porém você tem acesso ao conteúdo durante 1 ano dentro da plataforma e pode perguntar quando quiser durante esse 1 ano, tá bem? Você tem esse suporte. E dentro também do nosso clube, você vai ter ali o suporte, você fica ali dentro do clube fazendo parte daquilo, tá? Então não é algo que você só vai receber durante 3 meses e não vai participar das outras frentes. Você se mantém 1 ano, caso você queira acessar novamente o conteúdo, tirar alguma dúvida, acesso aí de 12 meses. Beatriz perguntou aqui sobre exames, essa parte eu já respondi. Lá na frente do método tem as orientações dos exames que vocês podem fazer de cada... Assim, eu divido, gente, por etapas, tá? A parte dos exames. Por exemplo, parte endócrina, eu coloco lá pra vocês, tem que fazer insulina, tem que ver hemoglobina glicada, eu coloco por tópicos, fica muito fácil entender. A parte, por exemplo, se eu quero avaliar vitaminas, tem que avaliar o zinco sérico, a vitamina D, isso vai tudo escrito, tá bem? Todas essas orientações. Sheila, todo mundo precisa fazer? Não, gente, a gente faz para prevenção e de acordo com a evolução aí das 12 semanas, tá? Então, essa necessidade... Eu, por exemplo, exames de vitaminas, faz muito tempo que eu não faço. Por que você não faz, Sheila? Porque tá tudo ótimo por aqui, tá? Eu tô cuidando aí da minha suplementação quando há necessidade, não tô com sinais e sintomas. O que eu vou fazer agora no mês de abril, como eu sempre faço, é a parte ginecológica, tá? Que é preventivo. Então, é assim que a gente vai encarar e isso eu vou orientar vocês, eu vou guiar. Gente, com a internet vocês vão me acompanhar aqui até os 120 anos, tá? Então, a gente vai estar junto nessa aí até os 120 anos no mundo digital ou presencial aí. Quem sabe estarei aí fazendo um encontro nosso das Bem Nutridas ao vivo em algum lugar pra gente se conhecer, quem sabe, né, gente? Eu visualizo isso. Eu tenho isso como um objetivo. Vamos ver quando. Bora lá. Ana colocou, sei que foge do tema, mas se você souber me responder, cães podem desenvolver síndrome fúngica? Muito pertinente a sua resposta, Ana. Bichinhos, gato e cachorrinho, tem que tomar cuidado, porque pode ter um tipo de contaminação sim, tá? Principalmente se eles têm coceirinha na pele, problema na pele, é um forte sinal, tá? De crescimento fúngico. Se na dúvida, sei lá, não tenho certeza, meu bichinho aqui tá apresentando e ele dorme com você, tá no sofá e tudo mais, leva no veterinário, tá bem? Não quer dizer que a culpa de um quadro de síndrome fúngica vai ser do animalzinho. Não, mas
é importante cuidar da pele do bichinho, porque ele pode adoecer tanto quanto a gente, tá? Fica do mesmo jeito. Além da mudança da alimentação, a Ana perguntou, pode indicar algo para ajudar no tratamento da candidíase oral? Sim, a parte inicial, inclusive, lá do método é boca, tá? Independente se a pessoa tem a candidíase oral ou não, se só tá com o biofilme na língua que nunca foi tratado, tem uma parte específica para isso, tá bem? Eu te adianto aqui que a tampa da garrafa é a primeira coisa que a gente precisa cuidar. A tampa da garrafa é a nossa boca, tá bem? Então a gente tem que cuidar, independente se ela tá num quadro de candidíase ou não. Para quem não sabe, candidíase oral é uma camada branca aí que fica na boca, tá? Pode acontecer até em criança. É muito comum em criança, apesar de não ser normal. Se a criança apresentou esse quadro, é possivelmente porque a mãe já estava com quadro, às vezes, de candidíase, e era talvez a nível intestinal, não necessariamente a vaginal, mas isso pode adoecer o bebezinho. Pode ser, tá, gente? Não tem culpados aí. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Elis colocou, como é feito a quebra dos biofilmes? Bom, quebra de biofilme é feito da seguinte maneira. Não deixando o fungo crescer mais, esse é o primeiro ponto. Então, se eu estou bem nutrida, eu consigo bloquear esse crescimento de fungo. Segundo ponto, se eu coloco um nutriente que consegue ultrapassar essa barreira e atingir a matriz do fungo, eu consigo quebrar. É isso que as medicações não conseguem. Por isso que se você já fez uso de citraconazol, fluconazol, itraconazol, falei já, né? Muitas dessas medicações tentam fazer isso. Mas conforme há uma persistência no crescimento, não consegue quebrar, atingir ali o meio, como se fosse o meiozinho do fungo. E a mutação, o que é a mutação, Sheila? A multiplicação. A troca do DNA do fungo é muito volátil, é muito rápida. E as medicações não conseguem acompanhar isso. Não sei se vocês viram uma notícia que saiu do superfungo no Hospital da Bahia, em Salvador. Essa notícia saiu, se eu não me engano, em dezembro do ano passado. E aí eles viram que nunca tinha acontecido no Brasil, na Europa já aconteceu há algum tempo, na América do Norte também, e foi o primeiro caso no Brasil por conta da Covid. Enfraquecimento do sistema imunológico, o paciente estava lá, acamado, e teve esse quadro do superfungo. E aí, Sheila, o que faz? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, como assim? Não tem o que fazer a nível de medicação. Essas medicações de base não funcionam, tá? Não tem ação. E aí, o que espera que o corpo faça? Reaja. Então, se a pessoa está bem nutrida, está fortalecida, está ali recebendo os nutrientes que precisa, o corpo dela vai conseguir agir ali contra o fungo. Caso contrário, gente, é óbito. Não estou querendo assustar aqui vocês, mas é isso que acontece nesse tipo de contaminação. Agora, os casos sistêmicos, que são esses que a gente apresenta de uma maneira mais comum, mais rápida, que foi o que aconteceu comigo, o que está acontecendo com você, que não nos leva para uma cama, mas nos adoece, nos rouba a energia aos poucos. Isso pode deixar o nosso corpo cada vez mais enfraquecido, e se acontecer uma situação de emergência e eu paro numa UTI, por exemplo, eu estou mais em risco. Tá? É esse o ponto, a gente tem que fugir disso. Quer dizer que vai acontecer, tá, gente? Mas a gente tem que fortalecer. O que a gente puder fazer, melhor. O que eu posso, a partir de agora, fazer para fortalecer a minha barreira é como semear uma terra. Eu não tenho como querer colher frutos de uma terra que eu não cuido. Eu não tenho como ir lá pegar a minha fruta favorita se eu não estou olhando o pé, se eu não estou regando, se eu não estou cuidando da terra. Eu preciso fazer isso. E é isso que a gente faz com o nosso corpo. Tem dias que a gente está hiper motivado para fazer, tem dias que não. Isso é normal. Só que a gente precisa internalizar e buscar forças, manter essa chama acesa, mesmo quando a gente não está com motivação. Porque se a gente for esperar só hipermotivação para fazer, a gente começa e para. E é essa a raiz, a força de estar em um tratamento que você não está só. Porque você colher as informações, você fazer isso tudo sozinho, é muito sofrido, é muito difícil. Eu digo isso, gente, porque eu passei pela situação.
E eu sei o quanto é mais fácil ter alguém do lado, ter pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Eu vejo o quanto é emocionante ver o compartilhamento das refeições dentro do nosso clube, de todas as pessoas que estão recebendo tratamento. E isso fortalece muito, tá? Muito mesmo. Então, traz uma força para você manter a chama aí acesa do seu tratamento, tá? Então, voltando para a quebra do biofilme, é feito a partir de nutrição, de baixa exposição àquilo que vai aumentar o biofilme, tá? Então, essa parte de contaminação e também com um suplemento aí antimicrobiano para quebrar biofilme. Sheila, todo mundo precisa do suplemento antimicrobiano? Não necessariamente, tá? Depende do tempo que a pessoa tem um quadro fúngico instalado ali no corpo dela. Tem pessoas que têm 1 mês, tem pessoas que têm 5 anos, tem pessoa que tem 10 anos. Então, depende dos sinais e sintomas e isso eu oriento dentro do método, tá bom? Coloquem as perguntas aqui na interrogação, tá bem, gente? Porque quando acabar aqui eu vou terminar já, eu vou salvar todas as perguntas e responder para vocês nos stories, para ficar mais fácil, porque eu acho que eu não vou conseguir responder todas aqui não, tem bastante ainda. Peraí que eu me perdi em qual que eu parei. Marina colocou aqui, maravilhosa. Marina, gostaria de saber se tireoide de Hashimoto pode ser desencadeada por síndrome fúngica. Mais alguém com quadro autoimune? Coloca aqui nos comentários, gostaria de saber, tá bem? Quadro autoimune quer dizer, o corpo tá machucando o próprio corpo. É isso. Qual é o objetivo de machucar? É alguma coisa que você está entrando em contato, aconteceu aí na sua vida que ativou o gatilho do quadro autoimune, tá? Então, síndrome fúngica pode ativar o gatilho? Pode. Sheila, mas eu já tenho quadro autoimune. O que eu faço? É não ativar outro quadro autoimune. É entrar em remissão nesse que você está, deixar esse bem controlado. E quando fala controlar quadro autoimune, não é medicação, tá? A gente entra de novo só na parte da medicação. Só usar a medicação não vai te salvar, não vai te livrar de desenvolver outros gatilhos, de ativar outros gatilhos. Aí que entra o poder da nutrição, tá bem? Então, se eu deixei, aconteceu sem eu nem saber, se eu deixei esse crescimento fúngico ali postergar dentro do meu corpo, isso pode ter sido um dos gatilhos. Normalmente é mais de um, tá bem? E aí, é curioso que quando a pessoa não tem uma informação de que uma coisa pode levar a outra, quando ela chega com o histórico, ela já vem com outras doenças associadas a esse quadro inicial. Então, começa pela tireoide, que muitas vezes aconteceu algo lá às vezes pode ter sido na adolescência, o Hashimoto. Tem mulheres, a maioria, a média, é acima de 40 anos. Eu não sei se a estatística ainda está assim, tá? Faz tempo que eu olhei essa parte de estatística. Mas pode ter acontecido na adolescência. E vai juntando, vai passando o tempo, aí de repente desenvolve, por exemplo, um diabetes. Aí de repente desenvolve um problema de pele. E assim, vai puxando uma coisa, puxa a outra. E forma a bola de neve. E aí a bola de neve vira avalanche. Por quê? Porque não desativou os gatilhos. Não entrou com a nutrição correta para controlar aí boas bactérias, para manter fungo no seu devido lugar. Não restaurou, não recuperou em todos os momentos que fez uso de medicação. Porque, pensa gente, uma pessoa que está num quadro autoimune passou por outras doenças. Então, a pessoa também fez uso de antibiótico, teve momentos da vida dela que deve ter feito uso de corticoide, pode ter acontecido, anti-inflamatório, anticoncepcional. Aí que vem a história da cronologia. Tudo que eu passei, tudo que eu carreguei, pode ter sido ali esse conjunto de gatilhos que despertou o que eu estou vivendo hoje. E sem o cuidado da nutrição associado com todos esses gatilhos, eu só enfraqueci a minha terra. Eu não nutri a minha terra. E aí eu não vou dar frutos, pelo contrário. Eu vou perdendo energia, eu vou perdendo força, eu fico mais doente, tô sempre cansada, meu cabelo não cresce, meu cabelo não melhora, a minha pele não fica bonita, eu tento fazer exercício, mas não tenho força, não tenho ânimo e assim por diante. E aí vai girando, vai girando, vai girando. E aí começa também a associar eixo intestino-cérebro.
Aí começa a dar um desequilíbrio aí em relação às emoções. Aí o sono já não fica mais o mesmo. Aí há sinais ali muito profundos, ou de ansiedade, ou de tristeza. E aí vai, tá? Está tudo ligado, gente. O nosso corpo, ele é um serzinho, né? Que tem diversas conexões. E a gente mexe em uma conexão, vai ajustar aqui outra. Então a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Vai pegando essa teia e vai corrigindo essa teia da saúde e botando a casa em ordem. O lado bom é que recuperação e restauração a gente faz numa velocidade altíssima, tá? 4, 5 dias, o intestino tá se recuperando, se restaurando, tá trocando as células. O que é célula, Sheila? É essa camadinha do lado de dentro. Passa aí a língua na sua bochecha. Isso aí é célula. Passa a mão no seu rosto. Isso aqui é célula. É tudo célula aqui, gente. E a gente troca isso daqui o tempo todo. Se eu mando bons nutrientes, eu estou ali nutrindo a minha terra para dar bons frutos. Se eu não estou fazendo isso, essas células vão adoecendo. E já tocando em um assunto que não tem nada a ver, célula adoecida pode levar a câncer, tá? Tem nada a ver do nosso tema aqui, mas adianto isso a vocês, tá bem? Não é para se assustar, é para simplesmente ter o seu ponto de partida, a sua chave virada. Inclusive amanhã é o dia de virar a chave, é o nosso terceiro vídeo, tá? Terceiro episódio. Sheila, não assisti nenhum. Me perdi aí, você faz muita live, você tá o tempo todo online, aí tem mais vídeo gravado. Gente, eu falei que é 150% aqui dedicado a vocês, então é isso mesmo. Então, separa aí final de semana para fazer intensivão com a Sheila. Então, você vai olhar os vídeos que já foram liberados, aplicar o passo a passo dos testes. Amanhã tem terceiro vídeo, todos esses conteúdos ficarão disponíveis até domingo. Tá bem? Então você tem a chance de assistir e de aplicar até domingo. E amanhã é a virada de chave, é o nosso terceiro vídeo. É gratuito, não tem custo, tá? Vocês poderão acessar quem estiver dentro do desafio. Sheila, não estou dentro do desafio. Como que eu faço? Clica aqui no link do perfil, coloca o seu e-mail e você vai cair já direto pro desafio e vai receber minhas informações, minhas orientações e pode entrar também no grupo do Telegram para receber os avisos por lá também. Tá? Inclusive hoje eu mandei um vídeo lá. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O restante das perguntas vou responder pelo direct, tá? Pelo direct não, pelos stories. Tá vendo que o direct tá lotado. Então, vou esclarecer as dúvidas de vocês pelos stories. E já reforço aqui, quem me mandou mensagem no direct, há bastante mensagens lá. Vou me dedicar para responder vocês. Mas eu já adianto que muitas das dúvidas serão esclarecidas no dia 28, que é o dia da abertura do método. E aí vocês terão todas as respostas sobre o tratamento. Mas eu sei que há questões pessoais que vocês querem falar para mim. E eu vou olhar lá dentro do possível da velocidade. Vou tentar responder até o dia 28, tá bem? Um grande beijo a vocês. Amanhã, 7h59, toma café da manhã comigo, entra aqui na live, interage comigo, pra gente dar continuidade explicando a síndrome fúngica. Um beijo, gente, ótima noite pra vocês.